Daniel Cara, Letícia Oliveira, bem-vindos ao Roteirices, mais uma vez. Essa conversa aqui porque vocês participaram de um dos grupos de trabalho aí da equipe de transição do governo Lula, né? Eu sei que a Letícia está numa outra etapa ali do trabalho, o Daniel realmente é o integrante aí, né, do grupo de trabalho do governo de transição, e vocês produziram um relatório com a colaboração de outras 12 pessoas, um relatório de 50 páginas intitulado O Ultraconservadorismo e o Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil, Ataques às Instituições de Ensino e Alternativas para a Ação Governamental. Esse título, por si só, já dá um medo danado aqui, né? Porque tem tantas coisas embutidas, a gente vai falar bastante sobre ele, um relatório que já está disponível aí na internet para todo mundo ler e se informar, super importante. Mas primeiro eu vou pedir para vocês fazerem uma brevíssima apresentação, para quem eventualmente ainda não os conheça. Eu queria pedir para o Daniel, você foi, ainda é, não sei como é que está a situação ali, integrante, né, de um dos grupos de trabalho lá na equipe de transição. Então fala um pouquinho o que foi o grupo, é da área de educação, e esse trabalho que vocês fizeram está dentro do guarda-chuva do trabalho que vocês fizeram, e depois a gente vai detalhando aí, a Letícia começa a falar também. Sim, vamos lá. Bom, eu sou Daniel Cara, eu sou coordenador de um dos coordenadores do grupo de trabalho, do grupo temático de educação na transição governamental. Isso foi encerrado ontem, né? Ontem que se deu o fim desse processo. Eu fui, por muitos anos, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Hoje eu estou no comitê diretivo porque eu atuo na Universidade de São Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo. E diante da tragédia do dia 25 de novembro em Aracruz, também em Colatina, né, mas em Aracruz foi o caso mais grave, diante até de uma demanda do presidente Lula, né, porque ele coloca no Twitter, né, sobre essa questão, eu agradeço, né, a confiança do grupo de transição que, depois de uma proposta que eu fiz, permitiu que a gente elaborasse esse relatório. Esse relatório, ele consta do processo da transição governamental. Ele serve como uma inspiração para políticas públicas, ele vai ser entregue como uma contribuição, então ele não está listado ali nas prioridades que vão ser determinadas nos 100 dias, né, porque não é um tema de 100 dias, né, mas é um relatório que vai servir como um aporte, né, às políticas públicas e que já está gerando, né, um grande debate, né, na sociedade brasileira. Então, fiquei bastante feliz de participar disso e devo muito às pesquisadoras, né? Eu organizei, fiz o contato com a Letícia trouxe um grupo, eu trouxe um outro grupo, né? E a gente trabalhou juntos, mas a Letícia aí tem uma participação fundamental na construção desse documento. Então, eu passo aí a palavra para ela contar um pouco da trajetória dela, de tudo que ela fez. Exatamente. Em Então, apoio Letícia, às políticas públicas. Letícia, bem-vinda também a Roteirices. Fala um pouquinho como é que você acabou entrando aí nesse grupo de trabalho e qual foi a contribuição nesse relatório. Aí eu quero só registrar logo no começo que isso aí é um trabalho conjunto, teve a colaboração de um monte de gente, e eu vou mencionar aqui outras pesquisadoras que participaram desse levantamento aí que resultou no relatório. Então, são, para fazer o registro aqui, a Andressa Pelanda, Catarina de Almeida Santos, Cláudia Maria Dadico, Fernanda Razimadi, Fernanda Orsatti, Juliana Meato, Letícia Oliveira, que está aqui conosco, Lola Aronovich, Luca Franca, Marcele Frossar e Paola da Costa Silveira. Acho que quase todas aqui eu acompanho aqui nas redes sociais, interajo de vez em quando, né? Mas então, Letícia, vamos lá. Como é que você entrou aí nesse trabalho e qual foi a contribuição de vocês? Você tem um histórico aí de luta antifascista, né, de levantamento de grupos de ódio também, de grupos neofascistas, está sempre aí combativa nas redes. E esse relatório, de alguma forma, é também uma maneira de você contribuir com esse conhecimento e essas informações para que isso se torne política pública. Primeiramente, né? Boa noite, Carlos e Daniel. Meu nome é Letícia Oliveira,
Eu já trabalho fazendo monitoramento da extrema-direita, de grupos de extrema-direita no Brasil há 10 anos, né? Então, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com a militância, seja não só a militância antifascista, mas a militância feminista, a militância de esquerda em geral, né? Porque eu colaboro muito com os movimentos sociais e com diversos setores da esquerda, para não só explicar, né, o que é, como ocorre essa infiltração, que ocorre um certo tipo de infiltração em setores da esquerda, mas também para ajudar a monitorar. Às vezes eu recebo muito pedido de, assim, muita denúncia, pedido de ajuda para monitorar algumas coisas. Então, assim, eu tenho já uma bagagem com isso de 10 anos, e eu costumo ensinar também, né, outras pessoas, ensinar pessoas que estão interessadas e que estão, né, nesse tipo de trabalho que eu faço. E eu entrei, né, nesse grupo a convite do Daniel, que veio falar comigo, acho que foi bem no dia, um dia depois do acontecimento, né, do atentado em Aracruz, porque ele falou que tinha feito a proposta, né, para o GT da Educação, e que a gente poderia desenvolver um relatório que justamente desse alguns caminhos, né, para a gente conseguir prevenir esse tipo de ataque, e não só os ataques, mas a cooptação de jovens e adolescentes pela extrema-direita, né? Então, a minha contribuição principal foi nessa, em listar, né, quais são as formas de cooptação que a gente mais encontra no trabalho de monitoramento. Eu trouxe também, né, a expertise da Lola Aronovitch, que eu acho que talvez seja a pessoa que mais entende do assunto, pois ela acompanha isso desde o massacre de Realengo, e ela tem produzido material, né, explicando o que realmente acontece, que já desde o Realengo esses ataques acontecem por causa de cooptação pela extrema-direita na internet. E também trouxe a gente, no grupo todo, a gente teve 2 psicólogas, né, além do pessoal da campanha. A gente contou com 2 psicólogas, uma professora, uma juíza e uma mãe, né, que já trabalhou em conselho, já participou de conselho escolar, de movimentos de mães. Então, a gente trouxe um grupo que tem diversas, né, peraí, que fugiu a palavra. Diversas interfaces, assim, ó. Que são especializadas em diversas categorias que para a gente era interessante trabalhar no documento. Então, foi isso. Eu quero só citar aqui, então, um número que está no relatório, para a gente começar a fazer algumas perguntas. Então, vocês citam aqui dados levantados pelo jornal Washington Post até maio deste ano, 2022, que indicam que nos Estados Unidos houve 554 vítimas ao todo, 185 mortos e 369 feridos em ataques violentos a escolas, só em escolas. 331 escolas foram atacadas. 2021 foi o ano com o maior número de eventos, com 34 incidentes. 311 mil crianças em idade escolar nos Estados Unidos foram afetadas pelos tiroteios ou expostas à violência armada. E aí tem um pedacinho aqui que fala do Brasil. Os eventos de violência das escolas no Brasil começaram na primeira década dos anos 2000. Antes desse período não havia registro desse tipo de ataques. Ao todo no Brasil foram 16 ataques, dos quais 4 aconteceram no segundo semestre de 2022. Houve 35 vítimas fatais e 72 feridos. Então no Brasil havia coisas meio esporádicas. Eu lembro que o primeiro que teve assim, uma grande repercussão foi um episódio em São Paulo, num cinema de um shopping, né, que um adolescente entrou e atirou em várias pessoas, e eram coisas pontuais. Na verdade, era um jovem, né? Ele tinha 23 anos e era estudante. Já era um adulto, né? Tá, isso, exatamente. Já era um adulto, mas era uma coisa assim, depois você demorava um tempão para ter um outro episódio, né? E agora, só no segundo semestre desse ano foram
4 ataques. Então, eu te perguntaria, Daniel, como é que surgiu a ideia de incluir, de puxar esse tema para esse grupo de trabalho? Era algo que você já tinha uma preocupação há algum tempo? Quando é que você teve a sua atenção despertada para a necessidade desse tipo de assunto começar a fazer parte, eu imagino que seja do currículo das escolas, né? Como é que isso entrou aí no seu radar e como é que isso, de alguma forma, poderá ser implementado e como se conecta a esse... Olha, nos últimos 4 anos, né, essa coisa, grupos neofascistas, né, levantamentos do Ministério Público, da Polícia Federal e de pesquisadores, especialistas, temos a Adriana Dias também, né, que levanta muito isso, o número de células neonazistas cresceu de uma maneira assim absurda. Então, como é que você chegou então a esse tema, identificou a necessidade de incorporar e como é que isso passa para a etapa seguinte, que é um trabalho de formação das crianças, né, de conscientização, no momento em que tem esse último caso lá no Espírito Santo, em que o adolescente, filho de um militar, que tinha arma em casa, e nas redes sociais o pai dele, que era um policial, tinha foto do livro Minha Luta, do Hitler, né? Como é que você vai desatar esse nó? Pergunta simples, né? Vamos lá. Bom, primeiro, Carlos, é importante frisar que eu já vinha acompanhando o trabalho da Letícia, briguei muito, inclusive, para ela voltar para o Twitter, uma época que ela foi excluída. Eu já tive problema com o Twitter e o Carlos foi um grande parceiro, viu, Letícia? Até para... Olha, e muita coisa que a gente previa, né, Carlos, acabou depois se confirmando com a compra da plataforma pelo Elon Musk, né? Isso. E a forma como ele compra, enfim, e o que ele pretende para a plataforma. E olha, eu tentei entrar, inclusive, com ações contra o Twitter, né, mas o resultado disso é nulo, né, eles têm um poder que é abusivo, porque fazem o que querem. Depois você até me sugeriu, né, o Gamer Antifa, que teve um problema também, até hoje ele está com a conta suspensa. E ele ganhou a ação. Ele ganhou a ação e o Twitter não devolveu. E não devolveu. Eu só consegui que a conta fosse devolvida porque um amigo meu interferiu, mandou um pedido diretamente para o Twitter lá nos Estados Unidos. Isso foi antes da compra pelo Elon Musk. Então o que acontece? Eu acompanhava o trabalho da Letícia, acompanhava o trabalho também de outras ativistas, né, e pesquisadoras que alertam sobre esse problema do extremismo de direita. E eu tinha uma impressão, porque eu vim do Conselho Nacional de Juventude, eu tinha uma impressão, Carlos, que a questão do extremismo de direita, ela era mais relevante do que o debate sobre a violência nas escolas. Então, nós teríamos que fazer um trabalho sobre violência às escolas. E, infelizmente, aconteceu o evento do dia 25 de novembro, e aí eu falei, bom, agora a gente vai ter que enfrentar esse assunto, né? Foi feita essa proposição para o grupo temático da área de educação na transição governamental. Ele foi um assunto que foi bem sucedido nesse sentido, né? A gente conseguiu aprovar, e por conta da delicadeza do tema, o que se decidiu foi apresentar como uma contribuição, né? Não tinha como entrar dentro das prioridades para os 100 dias, porque também não é um assunto que se resolve em 100 dias, né? Não tem como você encaminhar essa questão em 100 dias, né? E foi apresentado como uma contribuição e muito bem acatada pelo grupo. O Conselho Estadual da Bahia está interessado em fazer um seminário sobre o tema logo no início do ano de 2023, então já até conversei com a Letícia sobre isso. Eu confesso para vocês que eu não imaginava a gravidade da questão, né? Eu fui aprendendo graças às pesquisadoras, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Porque muitas vezes quem está nessa posição de coordenar uma questão governamental fica constrangido de ser ignorante sobre um tema. E tem vários aspectos que eu sou de fato ignorante. A gente teve uma conversa muito longa, né, Letícia, para acertar o conceito, e nós chegamos, no começo a gente falava sobre radicalismo, a gente chega à conclusão de que é extremismo de direita. Esse é o tema fundamental.
E eu estou muito, muito convicto de que a gente está trilhando um caminho bastante sólido de defesa das escolas e de defesa da democracia brasileira, apresentando, inclusive, soluções que foram trilhadas por outros países, né? Então, tem uma experiência do Exit, que é uma política pública escandinávia que tem trabalhado na perspectiva de tirar os jovens da condição de recrutamento. E esse é o tipo de ação que tem que inspirar o Brasil. Agora, não tem como eu dizer o contrário disso, porque eu não estaria lidando aqui com a verdade. É um tema que incomoda, viu, Carlos? Não é fácil. Incomoda. A gente viu o que aconteceu em Brasília. Só que o Brasil, ele cisma em acreditar que até a Cláudia, né, Letícia, que é uma parceira nossa no trabalho, faz um trabalho belíssimo, né, nossa, eu fiquei encantado com a capacidade de trabalho, com a inteligência dela. A Cláudia fala isso muito, ela fala, olha, o nazismo não é, o neonazismo, o nazismo, as células, elas não são elementos temporários no Brasil. Pelo contrário, elas são elementos perenes, que estão estabelecidos no país. Eu até não queria falar essa palavra, mas até a gente tem dificuldade, viu, Carlos? Mas é disso que se trata. Por quê? Não, lembrando que o Brasil era o país, fora da Alemanha, com o maior número de integrantes, né, do Partido Nazista. Tinha a maior seção do Partido Nazista fora da Alemanha. Então, e a Letícia vem denunciando, né, junto com outras pesquisadoras e ativistas, ela vem denunciando o que está acontecendo, né, o crescimento de células e a forma como elas trabalham. Eu tinha ficado muito bem impressionado com a atuação da Lola, no caso do Suzano, que eu acompanhei muito de perto. Eu já estava, naquele momento, estava em transição, saindo da coordenação da campanha, né, mas eu acompanhei muito de perto a incidência da Lola, então eu sabia que era um tema grave. Só que nem todo mundo da área de educação quer enfrentar, e na área de governo em geral, quer enfrentar esse tema, porque é um tema espinhoso, é um tema difícil. Assumir que o Brasil corre riscos, de que a gente precisa atuar com inteligência, que a gente vai precisar ter cooperação com forças internacionais para fazer monitoramento. Esse foi um tema muito delicado que a gente abordou. Quer dizer, enfrentar tudo isso é uma questão muito difícil. E sendo uma questão muito difícil, a gente vai ter que trabalhar sobre o tema. Mas isso significa, essencialmente, mobilizar atores de governo a enfrentar o tema. E mobilizar também servidores do Estado, o sistema de justiça, a enfrentar o tema. Eu estou aqui num evento, estou no Maranhão, estou no evento do Ministério Público do Maranhão. Eu vou abordar esse tema, porque preciso abordar. Mas só da introdução, eu já percebi que muita gente ficou incomodada por eu ter citado. E eu nem tenho o dado de qual é a situação no Maranhão, né? Provavelmente... Isso que você citou é o que essa expressão... Quando fala extremismo de direita, tem um problema, Carlos. Ultraconservadorismo e extremismo de direita. Ultraconservadorismo essas palavras juntas, então, aí é um problema. Ultraconservadorismo passa, extremismo de direita não. Tem uma questão interessante que é as pessoas não se reconhecerem como extremista ou talvez não querer admitir, porque nesses últimos 4 anos o que ficou claro para mim, talvez para vocês também, é que a gente começou a perceber que aquele tio chato do churrasco, que fazia aquelas piadas, talvez ele seja um pouco mais do que um tio chato, né? Que os nossos vizinhos que sequestraram a bandeira do Brasil, né? Aquele colega de trabalho que a gente acha, pô, esse cara faz umas piadas assim, meio nada a ver, né? Constrangedoras, racistas. Aí a gente começa a entender agora que esse pessoal é mais, né? Cruzou uma linha que talvez não tenha volta. E aí a gente começa a perceber, sim, temos amigos e parentes que são extremistas de direita, que acham que tem que matar mesmo, que são racistas, e que agora meio que perderam a vergonha. Eu sempre lembro de uma entrevista que eu ouvi na Rádio Pública Americana, quando eu morava ainda nos Estados Unidos, já contei essa história aqui algumas vezes, era uma escritora negra que escreveu um livro sobre a família dela. Aí ela estava dando entrevista lá na rádio,
E aí ela conta que perguntou para a avó dela, que era jovem ali nos anos 50, naquele momento de luta pelos direitos civis, e ela perguntou para a avó o que havia mudado desde aquele período para hoje. Aí a avó dela respondeu: olha, a única coisa que mudou é que agora as pessoas andam na rua sem o capuz da Ku Klux Klan. Quer dizer, hoje você tem as pessoas que são abertamente racistas e fascistas, e a gente não está sabendo como lidar com isso, né? Talvez esse incômodo venha daí também, não? Isso já é uma coisa que vem, né? A gente que vem monitorando esses movimentos, essas coisas, a gente já vem percebendo um aumento, né? Não só do trabalho da Adriana, que é muito importante nesse ponto, mas que desde 2013 a gente começou a ter digamos, as pessoas antes que tenham, até eu não gosto muito de usar esse termo da direita envergonhada, mas no período redemocratização, as pessoas tinham vergonha, assim, no período logo depois, né, de se dizer de direita. A gente pega o trabalho do professor Odilon Caldeira sobre o Enéas e o Prona. partido, o Prona, a gente vê que desde essa época a extrema-direita brasileira já estava se organizando e se articulando, inclusive para tentar influenciar institucionalmente, né? A gente teve o Enéas, ele foi deputado e ele tinha um número absurdo de votos, e o próprio Jair Bolsonaro é um sintoma disso, né? A gente tem, o Jair Bolsonaro sempre foi ligado a esses grupos de extrema-direita. Eu lembro que nesse período de 2011 até 2014, 2015, né, 2016, a gente teve um fenômeno chamado Primavera Feminista aqui no Brasil. Então, todas as pessoas que são ligadas ao movimento feminista, né, que são militantes, a gente já tinha uma noção do que estava acontecendo. E a gente já sabia que o Bolsonaro era tido por essa galera, né? A gente teve, em 2011, a gente teve um ato a favor do Bolsonaro no vão do MASP, em São Paulo, que foi organizado por grupos neonazistas. Assim, e não foi, e que eram, na época, né? A gente não tinha tanto nazista escancarado, mas eram grupos que atuavam nas franjas da sociedade. Eu sempre gosto de falar, né? Eu fui uma adolescente que frequentava o meio alternativo, principalmente punk e hardcore, mas também, né, frequentei muito hip hop, cena indie, e isso sempre foi um problema para mim, assim, desde a adolescência, isso sempre foi um problema, porque eu sempre fui alvo, entendeu? Eu sempre fui alvo de nazistas, não foi só uma vez que eu sofri ameaça, não foi só uma vez que eu tive que fugir para não apanhar, então, assim, isso é uma coisa que já existia na sociedade brasileira, só que como se ficava relegado às franjas, né, era uma coisa mais marginal, a sociedade em geral não tinha noção do que estava acontecendo. E eu acho que foi muito emblemático. A gente teve uma reportagem no Fantástico, né, eu acho que 2 meses atrás, mostrando como a Polícia Civil de Santa Catarina desmantelou uma célula neonazista que se organizava pela internet. E aí eles se conhecem, eles se articulam, né, pela internet. E isso é uma outra coisa que a gente focou bastante no relatório, é que até um certo período, né, justamente assim, a gente teve aqui no Brasil, depois da eleição do Bolsonaro, né, um pouquinho antes, a gente teve eles se sentiram tão empoderados que eles passaram a falar tudo abertamente. Então, antes, muita coisa que ficava restrita à Deep Web, né, que é a parte da internet que você não consegue acessar sem ter, né, os instrumentos necessários, tipo, né, como o navegador Tor e tal, agora está tudo na superfície, que é aquilo que a gente encontra numa busca do Google ou de outros buscadores, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que está na pesquisa da Adriana e é uma coisa que a gente vem observado, né, isso acontecendo há pelo menos 4 anos, mas é anterior esse processo, né? Ou seja, é um processo de naturalização e normalização que você começa a esbarrar com essas coisas em qualquer busca na internet, e
as pessoas vão começando a achar normal, né? Mas aí eu queria até aproveitar e pegar esse gancho que você mencionou da internet, Letícia, e perguntar para o Daniel como é que os principais diagnósticos do trabalho que vocês apresentaram, desse relatório, e como é que já existe uma ideia de como lidar com essa questão da internet, porque uma coisa é a criança dentro da escola, outra coisa é quando ela sai e vai para casa, ela tem internet no celular, eu tenho uma filha de 11 anos que já é, a gente fica preocupado aqui, onde é que está entrando, está vendo o quê? Outro dia ela estava vendo, ela gosta de fazer umas coisas com, nem sei o nome, umas coisas brilhantes, assim, meio de... Slime, olha só. Slime. Aí ela estava no YouTube. Eu falei, o que você está vendo, filha? Eu não estou vendo vídeo de slime no YouTube. Eu falei, deixa eu ver. Ela estava com fone de ouvido. E aí, eu falei, deixa eu ouvir isso daí. Então eram assim, imagens, um vídeo de pessoas fazendo maquiagem com slime, uma coisinha meio bonitinha, interessante, mas o áudio, olha só, o áudio era uma voz de uma mulher, monocórdia, dizendo assim, eu tenho uma filha de 2 anos, e aí eu comentei com as amigas, e elas acharam estranha de que eu deixo o gato lamber o prato de comida da minha filha de 2 anos. E aí, ela falou, são histórias, e eram histórias assim super depreciativas, super... Ela estava já meio sendo capturada, e aí tinha coisa de suicídio, de morte, quer dizer, ela está vendo um vídeo de slime, que ela adora, de trabalho manual, de criatividade, mas tem um áudio falando de coisas terríveis, de depressão e não sei o quê, e ela está ali. Eu falei, não, filha, olha só, vamos ter que conversar aqui como é que vai ser o seu acesso. Então é isso, no ambiente escolar é uma coisa, a hora que sai, e a gente não tem controle. É 2 minutos que você sai, acessa e não sei o que, você tem que ter uma... Isso me preocupa muito. Sempre. Me preocupa muito. Então eu imagino o desafio que é para vocês, como é que vocês vão lidar com isso? Então pediram para o Daniel, assim, resumidamente, quais foram os principais diagnósticos que vocês fizeram e quais as propostas para poder lidar, e aí entrando mesmo aí no tema, no título mesmo, né, do relatório, né, como é que amarra tudo isso, né, para proteger estudantes, professores, a escola em si, e eu sei que não tem resposta, né, muito menos resposta fácil, e é um trabalho de gerações, não é uma coisa que vai se resolver agora. Você mencionou a questão dos 100 dias, né? Imagina, 100 dias, 100 dias geralmente é o fim da lua de mel, né, dos novos governos. Então... Esse é o tema. Como é que você poderia fazer aí essa amarração aí dos diagnósticos e propostas? Não, mas antes disso, até para poder falar sobre amarração, o que eu queria ressaltar é que o Brasil precisa assumir que existe um extremismo de direita. Parece que virou pecado, Carlos, a gente falar que a direita organiza ações extremas. Eu não estou dizendo que toda pessoa de direita é extremista. Eu estou dizendo que o extremismo que nós estamos estudando e que a gente observou é de direita. É de direita. Até porque tem uma colega nossa que é autora do relatório, em que ela, por exemplo, trabalha numa escola pública e foi questionada por um professor de direita criticando o relatório. E é absolutamente necessário a gente dizer que não existe nada equivalente na esquerda. Se houvesse, eu estaria combatendo também. A Letícia, eu tenho certeza, e você também. Esse é o ponto. O que é importante frisar, e essa é a linguagem acordada do sistema das Nações Unidas, do sistema da Organização das Nações Unidas, e é uma linguagem acordada de forma muito sólida, muito bem amarrada. O que é preciso ressaltar e dizer concretamente é que existe um extremismo de direita que coloca em risco a democracia. Dito isso, o que a gente tem para fazer? A gente não teve tempo de depurar mais o relatório, até já falei com a Letícia que a gente tem que dar continuidade a esse trabalho. Então, na continuidade, eu vejo a necessidade da gente estruturar áreas de ação. Mas entre essas áreas de ação, e aí é que eu já estou avançando um pouco na terceira, quarta releitura do relatório, e já vendo também o impacto que ele gerou, né? Eu acho que tem uma questão que é uma questão de inteligência, que é fundamental ser feita. É preciso que exista um monitoramento constante
do Estado, mas em aliança com a sociedade civil, um monitoramento constante desses fóruns, porque quem está fazendo isso são essas pesquisadoras. Isso precisa ser dito no Brasil. Quem tem coragem, e olha só que interessante, hein? Quando a gente reúne o grupo, Letícia, não consegue ter um homem, né? Isso que eu ia comentar, só tem mulheres aqui. Só tem mulheres, e não foi proposital. É porque quem está trabalhando são mulheres, que são pesquisadoras e são Letícia ativistas. Nas redes, é impressionante como elas são atacadas por homens brancos. Toda vez que tem uma denúncia de racismo, de nazismo, de fascismo, né, whatever, os homens brancos partem como enxame para atacá-las. É impressionante. E eu vou dizer para vocês, assim, no âmbito, até tive dificuldade de entrar aqui, tive que responder algumas questões, porque no âmbito não da transição, mas há uma pressão sobre a transição, inclusive, para criar um clima de desconstrução desse trabalho. Na transição está coeso, né? Foi entregue, o acordo, tudo que está acontecendo aqui foi o que foi acordado no grupo de educação. Mas há uma pressão muito grande, porque é isso, as pessoas elas têm paura de ver um trabalho sério falando sobre um tema difícil. Mas pressão de onde? De todos os lados, né? De gente da esquerda, de gente da direita. O governo é de frente ampla. Tem sempre, né, uma esquerda que gosta de passar pano para um nazista, né? Impressionante. E que tem medo, de que tem dois medos, né? Tem medo de quem tem coragem, e isso é uma das coisas que eu mais enfrento na minha vida, porque quem tem coragem gera muito medo em quem não tem coragem, né? E eu fico impressionado com a coragem. E o medo é a mãe de vários problemas, né? De ódio, de violência. Já diria Thomas Hobbes, né? O grande trabalho do Hobbes, inclusive, foi fazer do medo um vetor de solução, né? Quando ele propõe o Leviatã. Mas a questão concreta é que a gente está diante de um tema que é difícil, que vai ter consequências, né? A gente está assumindo com coragem as consequências. A Letícia já assume, todo mundo que assina o relatório, as mulheres que assinam o relatório, já assumem essas consequências, porque a gente está lidando com grupos que são grupos de fato perigosos, né? Mas o ponto concreto que precisa ter um trabalho de inteligência, que eu acho que é o trabalho principal de monitoramento desses grupos. Quem tem feito isso no Brasil com muita precisão são essas pesquisadoras, e por isso que elas estão no relatório. Pode incomodar quem quiser ficar incomodado, mas é o fato, né? Existe um trabalho de inteligência, de monitoramento, que deve ser complementado com cooperação. Não dá para o mundo achar, e para o Brasil achar também, que é um problema de fronteira de Estado Nacional. Os Estados Nacionais, eles já não dão conta de algo que aconteceu e que, para mim, é uma questão muito séria. Isso eu falando como professor e como cientista político. Ali, por volta da Revolução Gloriosa no Reino Unido, na Inglaterra e depois no Reino Unido, por volta a própria questão, parcialmente a questão da Revolução Francesa, mas na prática, existiu num determinado momento nos absolutismos europeus uma disputa de partidos dentro dos países que eram partidos religiosos. A Península Ibérica não foi acometida por isso tanto, mas França, Inglaterra, Holanda, você tinha os partidos religiosos, eram católicos contra alguma tendência protestante, os mais fortes, inclusive calvinistas, né? O que para mim está ficando claro, e aí as fronteiras nacionais não davam conta de travar essa atuação. O que está ficando claro é que a gente está, diante da extrema-direita, vivendo o mesmo problema. A extrema-direita está praticando uma guerra contra a democracia no mundo e contra os direitos humanos. Mas o fascismo é transnacional, né? É transnacional. E não adianta achar que o Brasil sozinho vai dar conta do problema. Eu fui na discussão do relatório, a Letícia sabe disso, que eu fiquei com dificuldade de trabalhar a relação de cooperação com agências internacionais. Por quê? Porque eu tenho muito receio do que isso significa para a nossa soberania. A nossa soberania, ela é uma soberania sob real ameaça. E isso é um ponto que, aí é uma crítica à esquerda. A esquerda tem que assumir o fato de que o Brasil está com uma soberania ameaçada, porque sempre teve.
É um país que, de fato, as fronteiras territoriais, especialmente no caso da região amazônica, elas estão, de fato, sob tensão. Vulnerável. Então, qualquer cooperação, ela tem que ser muito bem costurada. Mas muito olha só o problema. Muito transparente também, né, Daniel? Muito transparente. Isso. Para não ser tipo uma coisa tipo lava-jato, né? Não, tem que ser transparente. Agora, observem que, assim, sem a cooperação internacional, a gente não vai dar conta do problema. E vou dizer mais, sem a cooperação internacional, os Estados Unidos também não vai dar conta do problema. A Rússia também não vai dar conta do problema. Haja vista a estruturação do batalhão Azov, por exemplo, na Ucrânia. Então, ou a gente toma coragem de enfrentar esse mal conjuntamente como humanidade, e aí vai precisar dessa cooperação, a gente não vai para frente. Então tem uma linha toda de inteligência e cooperação que ela é estrutural para a resolução desse problema. Só que ela é estrutural para resolver o problema de forma a remediar o problema, agir sobre o problema já estabelecido. Ou seja, é praticamente uma ação alopática, que vai ter que ser desencadeada, mas não vai resolver a raiz. O que resolve a raiz? O que resolve a raiz é a ação pedagógica. E aí não tem como fugir desse tema. A reforma do ensino médio, por exemplo, ela é um obstáculo para uma formação cidadã, que não acontecia no passado, Carlos. Não acontecia no passado. Não estou dizendo que no passado era bom, antes da reforma, mas a reforma ela é tão caótica que a gente tem hoje professores de geografia, história, de ciências humanas em geral, que não conseguem atribuição de aula por conta da reforma. E eu vou dizer com todas as letras aqui, como formador de professores, sem história, geografia, filosofia e sociologia, não se forma para a cidadania. O Brasil precisa ter consciência que, se vestibular fosse bom e capacidade de responder prova fosse alguma noção de capacidade intelectual, se esse fosse o caminho, nós não teríamos médicos que passam pelo vestibular mais difícil receitando cloroquina. E não é em universidade privada, não é em curso privado. Tem médico de universidade pública, formado em universidade pública, que receita cloroquina. Por quê? Porque é um descomedimento em relação aos valores, à vida do outro. É ideologizar um protocolo sanitário, que é inaceitável. Então, ou a gente assume que é preciso ter uma educação sólida, e aí no grupo, né, nós temos várias pesquisadoras que são freirianas, né, a Andressa, Catarina, eu mesmo, né, a Juliana Meato, que eu acho que foi quem trouxe mais isso fortemente, a Paola, que são da área de educação mesmo, né, que estão na área de educação, em que o que é dito com todas as letras, é preciso ter uma ação pedagógica. Agora, tem uma coisa intermediária entre esses dois pontos, que eu vejo no relatório. E eu acho essa uma grande sacada do relatório, porque isso sim pode ser feito imediatamente. E eu acho que esse é o grande acerto em termos do que pode ser feito de imediato. Uhum. Fazer campanhas de conscientização sobre o extremismo de direita, e vai ter que ter coragem para fazer isso. E vou dizer com todas as letras, se não tivesse a coragem, o governo também, o futuro governo, não sobrevive. Eu estava em Brasília e vi tudo acontecendo na minha frente. Achar que aquilo não teve ação de inteligência... Então, eu estava no hotel, eu estava no Letis Hotel, eu estava vendo tudo acontecendo na minha frente. Achar que aquilo não tem ação de inteligência, porque eu nunca vi, Letícia, você entende disso, ação direta com botijão de gás, coquetel molotov, são coisas pesadas para carregar, que são difíceis. Coquetel molotov não, mas as outras são difíceis de você carregar. Eu vi um negócio que eu não vi há muito tempo, que é uma caçamba incendiária. Eles incendiavam caçamba e jogavam. As imagens que nós temos acesso são muito restritas, né? Perto do que de fato aconteceu ali. Eu fui tirar uma menina que estava com uma camisa vermelha do meio dos bolsonaristas, mas acabou também que eu consegui tirar porque eles não estavam dando tanta atenção a ela, né? Porque já tinha começado a ação da polícia, que foi super estranha. Mas eu fui tirar ela... Estranho é que você está sendo diplomático, né? Eu estou sendo diplomático. Imagina, se fossem professores ali, você ia ver o que tinha acontecido. Porque ninguém descobriu que você é professor. Eu lembro da não te notaram ali. Da PEC do fim do mundo, vocês lembram? Eu estava lá. Virou um campo de batalha. Eu estava lá. Eu vi uma criança... Você estava no caos da PEC do fim do mundo e estava essa semana nessa confusão.
Eu Tá meio tava. estranho, assim, você sempre nos Não, pontos, assim. numa eu tava, e foi muito engraçado, porque foi um dia, foi no dia, praticamente um dia antes, né? Quase no dia que eu fui para fazer uma fala em Colômbia. Eu fui convidado pela Universidade de Colômbia para fazer uma fala. E eu falei, não, eu tenho que ir para essa mobilização, porque a gente estava dando a vida contra a PEC do fim do mundo, que virou a emenda 95. E único furo, porque já existe um furo no teto dos gastos públicos federais, que é o Fundeb, a complementação da União Fundeb, que foi conquista nossa, porque a gente estava na mobilização e estava negociando junto também lá do parlamento, né? Então a gente conseguiu tirar o Fundeb dos efeitos da emenda 95, mas isso para nós é insuficiente, Carlos, porque não adianta você furar o teto, tem que derrubar o teto. Né? Então, também falo isso sobre a PEC da transição, ela é um paliativo, que a gente vai ter que corrigir. O Haddad concorda com isso, ele está agindo, inclusive, nesse sentido. Então, a gente está fazendo um trabalho muito, muito intenso nesse relatório, observando que, se não for tomada a coragem necessária para enfrentar a extrema-direita e fazer campanhas de conscientização sobre o que significam os riscos da extrema-direita, e fazer um trabalho junto aos pais, que eu acho que essa é a sacada, porque é a inteligência que está acontecendo de maneira capilar. Fazer um trabalho junto aos pais, mães, responsáveis, profissionais da educação, de formação sobre a extrema-direita, para identificar o comportamento dos estudantes, para ver como eles estão agindo, etc., a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Porque o que acontece? A solução, só para concluir, Carlos, a solução que estão apresentando... Sim, a solução que estão procurando é, por exemplo, instalar equipamentos de segurança nas escolas. Isso vai acabar com a escola. Isso, e vai aumentar... Daqui a pouco vão voltar com aquela ideia de dar arma para os professores, gente, e treinamento de tiro, que é o que é nos Estados Unidos. Pós-Columbine, eles fizeram isso nos Estados Unidos e não funcionou. Isso. Então, é o que a Letícia traz sempre. A arma só provoca mais violência, não tem... Mas não é a arma só, né? Eles estão fazendo coisas que eu acho que são mais graves até, lógico, não mais graves do que arma, mas mais graves como proposição, porque eles vão fazer, na verdade, da escola um ambiente praticamente punitivo, e isso não vai prosperar, tá? Já para tranquilizar todo mundo. Mas a proposição é quase tornar a escola uma prisão de segurança máxima. É o que são essas escolas cívico-militares. E vou dizer, isso não funciona. Que também está no relatório, né? Vamos falar sobre isso. Sim. Então, isso não funciona. Sabe por que não funciona? Porque, principalmente pelo fato de que, a Letícia me ensinou isso, esses atos, eles são atos de propaganda, e sendo atos de propaganda, quanto maior você criar dificuldades que tensionam o clima escolar, mais aumenta a raiva sobre a escola e mais mobiliza ações de violência, porque as ações de violência vão ser consideradas mais heróicas no ambiente dos estudantes que estão sendo recrutados por esses grupos de extrema-direita. Então, ou a gente encara o problema com coragem, ou a gente vai jogar a poeira, a sujeira para debaixo do tapete e nunca vai resolver esse problema. E quero dizer com todas as letras, o que tem acontecido nas escolas tem relação com o que aconteceu em Brasília. Tem relação, e a relação é uma só, são atos de extrema-direita. Se o Brasil não assumir que a extrema-direita tem atos de violência que colocam em risco a democracia, o Brasil não vai ser um país democrático mais. E esse problema não é só brasileiro, é mundial, por isso que é preciso a gente encarar isso de forma cooperada. A gente tem que assumir que nossas famílias são de extrema-direita, né? Isso é mais difícil, mas tem. Também, pelo menos assim. Que eu acho importante também a gente falar é que a gente vai ter um recrudescimento, provavelmente, dessa violência, justamente como uma reação, né, ao o futuro governo Lula. Por quê? Porque todo esse movimento neonazista, esse movimento de extrema-direita que está acontecendo em escala mundial, ele é uma reação aos processos, né, que a gente teve nesses últimos 30, 40 anos de conquista de direitos, né, que a gente chama nos relatórios de maiorias minorizadas, ou seja, grupos que não são minoria em tamanho, mas são numérica, né? Mas são consideradas minorias em questão de direitos sociais e direitos civis. Então,
Tudo isso é uma reação. Por quê? Porque a extrema-direita, ela não quer que indígenas tenham né, acesso aos direitos básicos. Imagina, né? As pessoas LGBT, mulheres, pessoas negras. Por quê? Porque isso para eles é uma ameaça, né? É uma ameaça a todo o sistema estruturado pelo patriarcado capitalista. Então, a gente tem, mesmo que seja um governo que a gente viu acontecer, eu acho que é muito importante, como o governo do Fernando Lugo no Paraguai, que não estava conseguindo, assim, o mínimo de avanço que ele teve, ele foi derrubado por um golpe institucional, né? Que serviu em 24 horas. Sim, e que serviu de inspiração para o golpe que deram contra a Dilma aqui. Então, isso é muito importante a gente entender. E remete àquela frase do Bolsonaro, né? Que as minorias têm que se submeter ao poder, à vontade da maioria. Mas que maioria é essa, né? Que minoria é essa? É isso que você falou. E é outra coisa assim que a gente precisa pontuar aqui essa questão de gente que gosta de dizer de fazer uma equivalência entre um suposto extremismo de esquerda que não existe, né? E a extrema-direita. O extremismo de direita é considerado assim, por organizações internacionais, por agências de segurança e de inteligência no mundo todo, como a maior ameaça interna que a maioria dos países estão lidando hoje. A maior ameaça interna dos Estados Unidos, a maior ameaça terrorista que os Estados Unidos sofrem é da extrema-direita, as maiores ameaças. É da extrema-direita. Há relatórios do FBI dizendo que a maior ameaça de terrorismo doméstico são esses grupos são os CACs. São esses CACs que importaram aqui nos últimos 4 anos. Não são os CACs, como grupos neonazistas mesmo, entendeu? Eu infelizmente surgiu um problema aqui em relação ao MEC, eu vou precisar ter que sair agora por uma ordem maior aqui. Tá, bom, não tem problema. Eu não tenho nenhum problema eu falar o que está acontecendo. Não passou pelo grupo de educação uma discussão sobre divisão do MEC, mas isso foi noticiado hoje na coluna da Mônica Bergamo, e a gente vai ter que resolver essa questão, porque o Lula pode até tomar a decisão, e o Lula é totalmente legítimo para todas as decisões, é a pessoa que foi eleita, e é assim que funciona o presidencialismo, então eu discordo se ele tomar essa decisão, mas é uma decisão legítima da parte dele, porém que não passou isso pelo grupo de educação. E aí a gente precisa resolver esse problema, porque é aquilo que eu digo para vocês, né? E aí te agradecer, viu, publicamente aqui, Letícia, e até porque eu adoro o trabalho do Carlos. A gente entrou numa seara, que é uma seara que as pessoas não estavam preparadas para lidar. E a gente não vai retroceder nessa seara, porque a gente considera essa seara importante. Então, tudo virou uma tensão. A partir de hoje que começou a ficar tenso, ontem estava tudo ótimo, hoje está tenso e, curiosamente, ontem acabou a transição, então não era para estar tenso hoje. Mas aí, por sorte ou por azar, outro tema tomou conta das discussões, que foi esse tema da divisão do MEC. Então, o que eu vejo? Está tendo muita movimentação de disputa política, né? E a gente precisa enfrentar as disputas políticas com a franqueza que eu estou dizendo aqui para vocês, porque é um jeito de fazer política, inclusive, bem freiriana, né? Bem freiriano. Então, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que atender essa ligação para essa demanda, para reforçar algo que é público já, porque eu já coloquei no Twitter e está sendo dito por todos os coordenadores para a imprensa. Não há proposta de divisão do Ministério da Educação vinda do grupo de transição. Se o Lula quiser fazer, outros países já utilizaram esse modelo, em alguns lugares deu mais certo, outros lugares deu mais errado, mas no caso brasileiro é inadequado, porque tem uma especificidade no Brasil, que é a concepção sistêmica de educação, porque nós temos déficit de matrículas e de qualidade em todas as etapas, modalidades e níveis de ensino. Então, para nós, a educação ela tem que caminhar em conjunto. E aí esse tema está sendo debatido, eu vou ter que enfrentar essa questão. Agora, Carlos, queria só ressaltar aqui a validade da iniciativa, que só foi possível, concretamente, isso eu não estou fazendo discurso nem demagogia, mas só foi possível graças a um trabalho que já vinha acontecendo por essas pesquisadoras.
nós tivemos, inclusive, pesquisadoras excelentes que acabaram não assinando, colaboraram conosco e não assinaram o relatório. Por diversos motivos que não cabem ser colocados, mas que não se eximiram ao compromisso público de enfrentar a agenda e a questão. Mesmo sendo expostas no Twitter, mesmo sendo criticadas, mesmo sendo questionadas. A própria Letícia sabe bem o que é isso, porque eu acho que ela é a maior vítima de todo o grupo, né, desse tipo de comportamento. Mas é isso. Para quem está do nosso lado, aqui do lado de cá, Letícia, a vida nunca vai ser fácil. E para quem assumiu a tarefa que você assumiu, considerando inclusive o machismo estrutural da sociedade brasileira, o preconceito racial, considerando todos os tipos, todas as discriminações que mobilizam a extrema-direita, a tua coragem de enfrentar esse tema é algo que ajuda muito o país. Então é importante frisar isso. E o trabalho do Carlos também, porque não é simples você ter um canal de comunicação como Roteirices que enfrenta os temas mais difíceis, né? E por isso que ele merece todo o crescimento, toda a divulgação que ele tem tido. Então eu vou pedir desculpas, porque de fato... Não, imagina, não tem nada que se é uma questão meio pesada aqui. Bom combate. E dizer que eu estou muito feliz de ter participado desse processo, muito orgulhoso do trabalho que a gente construiu, que é um trabalho de muita qualidade, que ainda precisa ser aprimorado e azeitado com mais tempo para ser tratado ainda com o devido cuidado. E eu já fiz um convite para a Letícia ir até o doutorado. Se ela quiser na Faculdade de Educação da USP, vai ser um prazer enorme. É claro que é um processo seletivo, tem todas as etapas, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a Letícia ela pode dar uma contribuição de longo prazo no Brasil e para o mundo, né? Porque esse é um tema mundial, para enfrentar a extrema-direita. Fica a dica aí, hein? Eu que agradeço, sim, a confiança, né? Legal. Daniel, super obrigado, um beijo, então. Gente, um beijo. Obrigado. A gente vai se falando futuramente aí, a hora que as coisas se acalmarem. Eu vou continuar com a Letícia aqui, só para ela falar um pouquinho mais da parte que ela elaborou, sem entrar no macro ali, que seria mais a gente pode combinar outra conversa também, né, Carlos? E a gente pode combinar outra para poder finalizar, tá bom? Perfeito, obrigado aí, Carlos. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Lute por nós. Valeu, obrigado, Daniel. Valeu. Beijão, Letícia. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vamos falar nós um pouquinho? Vamos. Né? Então é o seguinte, vamos deixar essa parte macro para uma outra conversa com o Daniel, mas assim, o que você poderia destacar em relação a esses principais diagnósticos aí, que vocês, pesquisadores, já vêm trabalhando há tanto tempo e que acabaram concentrando nesse relatório. Eu não sei se você poderia comentar algo que o Daniel tinha falado, não sei, você vai dizer se sim, né? Mas ele comentou dessa trabalho de formação, né? Sobre a extrema-direita, campanha nas escolas. A minha dúvida é como fazer isso quando você tem pais ultra radicalizados que estão dentro desse espectro, e não é novidade a quantidade de relato, né, de professores que não conseguem dar aula sobre ditadura, sobre nazismo, que são atacados, pais que colocam conteúdo, vídeos daquela produtora Brasil Paralelo para os filhos assistirem em casa, escolas mesmo que usam isso como material didático. Eu não sei se você poderia comentar alguma coisa sobre isso. Então, por uma questão de honestidade intelectual, inclusive, eu prefiro não comentar sobre os processos, né, na área educacional, mas o que eu posso dizer é que a gente, no documento todo que a gente está formulando de proposta, é para trabalhar com a comunidade escolar como um todo, não só com casos isolados. Ela vai ser um trabalho com o coletivo, com a comunidade. Então, a comunidade escolar ela abarca professores, outros trabalhadores da educação, né, psicólogos, assistentes sociais que trabalham no ambiente escolar, e pais também. Né? Então, a gente não tem esse trabalho, não vai ser feito só para lidar com um aluno que, por exemplo, que a gente vai, né, dar ferramentas para que a escola identifique como uma pessoa que está sendo, né, cooptada pelos discursos ou por grupos radicalizada, né? A gente não está usando a palavra radicalizado. Ah, é por quê?
Isso está descrito no começo do relatório, porque quando a gente fala em radicalização, a gente não está apontando o problema que o Daniel falou também. A gente está falando sobre extremismo de direita. Radicalização é uma coisa muito solta, né? Sim, você pode falar, e como eu falei, né? Radical é ir à raiz do problema. Ser radical é ir à raiz do problema. A gente não está tendo um processo de radicalização nesse sentido, né? E isso a gente discutiu bastante, inclusive porque toda a fundamentação que a gente deu, não só parte de como a ONU está, né, localizando esse problema como de extremismo de direita, mas também de uma conceituação teórica do CASMUD, tá? Então, isso está tudo no relatório. A gente não está usando o termo radicalização justamente por causa disso. E justamente porque você não tem como igualar uma esquerda radical, que é aquela esquerda que vai à raiz do problema, a uma extrema-direita, entendeu? Então, usar esse termo assim, as pessoas estão sendo radicalizadas nas redes sociais e no YouTube, que eu sempre usei numa ideia de que ela está piorando, né? Ela está ficando mais violenta e, na verdade, eu estou usando de forma errada essa expressão. Isso. Entendeu? Então, obrigado, isso tá aprendi mais uma coisa com você. Como sempre. Isso está bem especificado no relatório. No relatório, assim, logo no começo do relatório, a gente dá essa conceituação teórica que a gente usa, né? Eu não vi, então vou até fazer um esclarecimento, porque eu não tinha visto o relatório, eu achei que o relatório foi entregue ontem e que ele ainda não estava disponível. Aí, quando a gente começou a conversar antes de gravar, você falou que já estava disponível, me deu o link, mas eu não consegui ler ainda, por isso que, eventualmente, vou falar algumas bobagens aqui por desconhecimento do assunto, que é algo que eu geralmente não... Enfim, desconheço muitas coisas, mas geralmente eu gosto de ler antes da entrevista. Então, e a gente propôs algumas coisas, né? Inclusive de fortalecimento de grêmios e de criação de espaços autogestionados pelos alunos para trazer questões que estão os afligindo nesse ponto, entendeu? Então, a gente está com propostas que a gente acha que podem funcionar nesse sentido, não só com os alunos, né, e não fulanizar a questão, mas, né, eu jogar para cima do indivíduo que está passando por esse processo de cooptação, né, porque é outra coisa muito importante que a gente botou no documento. A gente não pode tratar todos esses casos como terrorismo, inclusive porque a conceituação de terrorismo é muito complicada, né, e a gente, como prevenção ao terrorismo, e porque a gente também precisa fazer um trabalho de prevenção da cooptação pelo discurso, né? Às vezes você não tem esse jovem ou esse adolescente, ele não vai chegar ou não tem intenção de cometer um ataque, né? Um ataque violento, mas ele vai participar do ecossistema da extrema-direita, vai cometer outras né, coisas que podem ser caracterizadas como crimes de ódio, né? Que é distribuir material racista, misógino, LGBTQIA+, fóbico, entendeu? Então, isso é muito importante a gente entender. Não colocar como problema só quando acontece um atentado, né? A gente precisa tentar barrar o acesso ao discurso, né? Sim, porque o atentado é a consequência. E a gente nem sempre é a consequência, é isso que eu estou falando, entendeu? Nem sempre é a consequência, nem sempre vai chegar a esse ponto. Porque às vezes não é a intenção, entendeu? Mas a gente sabe que a gente tem grupos que atuam institucionalmente, e esses grupos cooptam também da mesma forma, entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. A gente não pode focar só em prevenção a terrorismo, não pode focar em vigilância, a gente tem que focar em educação, eu acho que isso que o Daniel quis dizer, né? E uma educação que seja ampla, que não seja só voltada para o ambiente escolar. Ela vai ser voltada para toda a comunidade. Entendeu? Muito bem. Bom, e você poderia mencionar, então, aí os principais pontos
do material que vocês, pesquisadoras, entregaram e foi incorporado a esse relatório final? A gente falou, né, sobre essa questão da prevenção, que a gente já falou, que o Daniel também falou sobre a gente ter essa cooperação com agências de inteligência, não só no Brasil, mas internacionalmente, daí não só agências, mas fóruns, né, de discussão como a ONU. A gente também propôs algumas coisas em relação à legislação, né? Principalmente uma atualização da legislação que criminaliza o nazismo, para incluir mais símbolos de ódio, porque hoje a gente só tem, eu acho que são 2 símbolos, né, que é a suástica e a cruz gamada, que são a mesma coisa. Na verdade, a gente só tem essa descrição na lei. A gente tem que incluir outros símbolos que são usados por neonazistas, né? Eles deixaram de usar a suástica justamente porque a suástica foi criminalizada pelo mundo. Então, dá para citar o quê? O sol negro? O que mais poderia sol usar? negro. Inclusive, a gente propõe de incluir os símbolos fascistas, né? Não só italiano, mas fascista brasileiro, como do integralismo. Entendeu? Então, a gente precisa ampliar isso, trabalhar com justiça restaurativa, em casos, né, que às vezes você tem essa questão, o jovem, o adolescente, ele vai cometer um crime que não é um crime de violência física, mas ele vai ser racista com alguém, ele vai ser misógino, entendeu? E ele pode, enfim, algumas coisas que podem ser caracterizadas como crime, entre aspas, a gente tratar isso baseado na justiça restaurativa também, entendeu? E focar por exemplo, na punição dos líderes, das lideranças, daquelas que são as cabeças, daqueles que cooptam, entendeu? Isso é muito importante. Você pegando o líder, você consegue desmantelar, né, bastante coisa. Teve também a gente ainda trabalhou com a questão dos currículos escolares. Antes de entrar no currículo, o sigma, que é o símbolo do integralismo, ele estaria nesse grupo aí de símbolos a serem criminalizados. Sim. Também? Mas aí você tem toda uma contextualização, né? Porque do uso do sigma. Então, assim, é uma coisa que precisa ser bem estudada. Isso eu até queria falar com você, Carlos, para você conversar com a Cláudia Maria da Dico, que ela é juíza, ela é conselheira dos Juízes pela Democracia, ela é especialista em justiça restaurativa e crimes de ódio, escreveu um livro recentemente sobre crimes de ódio, e ela foi, assim, ela foi a pessoa que estruturou essa parte do relatório, né? Assim, ela foi nossa, eu virei muito fã, eu não conhecia a Cláudia. Cláudia Maria da Dico, está aqui no grupo. Muito fã dela. Bom, já que você conhece, você já está encarregada de fazer a ponte. Excepcional, pode deixar. Olha só. Bom, então, e aí, segue aí, eu te cortei para falar do sigma, mas essa questão do sigma, lema, por exemplo, estaria junto? Deus, pátria, família? Sim, que é o lema do Bolsonaro, né? Discutido, entendeu, Carlos? A gente não posso chegar e falar assim para você, a gente vai ter que discutir propostas, entendeu? Porque esse relatório ele é um primeiro passo para abrir um debate amplo na sociedade a respeito do que a gente está passando, entendeu? Perfeito. Então, a gente não dá soluções, a gente dá meios, né, que a gente acha que podem ser esses caminhos a serem seguidos para a gente lidar com o problema. Perfeito. Então, bom, além da criminalização desses símbolos aí, né, aumentar a quantidade, você ia começar um outro item aí. Deixa eu lembrar na hora agora. Que eu te cortei. A gente pode ver aqui no relatório. Né? E tem todo um trabalho do campo pedagógico, né? Que foi a Paola que desenvolveu algumas ações que ela indica, né? A Paola Costa, que ela indica, porque a Paola ela trabalha em conselho escolar, ela já tem, como é que fala? Ela já sabe, ela já tem experiência com esse tipo de coisa, então ela deu diversas sugestões, inclusive da gente ter não só
com a questão de focar, né, no que o Daniel já falou de ensino das ciências humanas, né, geografia, história, sociologia, filosofia, mas também em educação crítica em relação à mídia, que eu acho que é muito importante. Esse foi um dos principais pontos do relatório também, entendeu? Mídia até ia perguntar, por exemplo, os jornais, não vamos citar nomes aqui, né, que todo mundo sabe, mas quando os jornais mencionam o presidente derrotado, né, o candidato derrotado, Jair Bolsonaro, e nunca usavam a expressão que ele é de extrema-direita. Mas vai além disso, Carlos, vai também muito... Tá, mas isso é um começo, porque nem isso fazem, né? Vai por um caminho de você aprender a ter senso crítico, você desenvolver o senso crítico e conseguir, por exemplo, detectar o que a gente chama de fake news, entendeu? E não ensinar como descobrir se aquilo que você está lendo é falso ou não, entendeu? A lidar com esse tipo de comunicação que a gente tem hoje, né? Que é um volume de informações muito grande e muita coisa falsa, que é colocada no debate público como se fosse verdadeira. Então, a gente precisa ensinar não só os alunos, né, mas a comunidade escolar toda a identificar esse tipo de coisa. Isso é uma parte muito importante que a gente botou no relatório também. Inclusive, isso aí transborda, né, para os grupos de WhatsApp, né, porque de Telegram é impressionante. Eu monitoro alguns grupos, mesmo de família, né, você recebe de vez em quando umas coisas assim, olha, isso não faz nenhum sentido, né? Então... Se eu falar que eu não falo com ninguém da minha família que é de direita já há muito tempo. Isso começou em 2014, quando a Dilma foi reeleita, porque a partir do momento que eu comecei a ver galera falando assim, tem que separar o Nordeste do Brasil, eu já fui cortando boa parte. Quando Bolsonaro surgiu um negócio de MBL, Bolsonaro se candidatando a presidente, já fui cortando o resto. Porque, assim, eu não tenho como manter o contato com gente que quer eliminar o outro. Não exista, que quer a minha morte, entendeu? Assim, é um negócio... Isso é uma coisa muito clara para mim. Não é complicado. Bom, agora, e algum outro ponto aí que você queira destacar? Então, eu acho prevenção. Assim, Carlos, sinceramente, eu acho que a gente poderia finalizar a conversa por aqui, para a gente depois retomar, inclusive com o Daniel, e falar com as outras pesquisadoras. Sim, também, exato. Né? Acho que a gente tem que falar. Então, olha, vou citar aqui outra vez, que já é uma convocação só mulheres para essas mulheres maravilhosas, incríveis, corajosas: Andressa Pelanda, negro, do Catarina de Almeida Santos, Cláudia Maria da Dico, Fernanda Razimadi, Fernanda Orsatti, Juliana Meato, Letícia Oliveira, Lola Aronovich, Luca Franca, Marcele Frossar e Paola da Costa Silveira. Já são todas convidadas para a gente fazer uma conversa aqui no Roteirista. Depois a gente podia tentar combinar com todas elas, né? Fazer uma live. Nossa, seria com todas vocês. E o Roteirista nunca teve uma live, né? Poderia ser a primeira, a estreia, fazer uma live com vocês todas. E é uma coisa assim, Carlos, que eu queria até falar, porque esse grupo, a gente foi um trabalho, assim, foi uma formulação coletiva, assim, isso me deixou muito feliz, porque o próprio Daniel me falou isso, né? Que a gente teve muita liberdade para, né, e assim foi muito horizontal toda a construção do relatório. A gente teve um debate entre a gente debateu, né, como a gente falou, essa questão da gente decidir como a gente ia tratar, como a gente ia conceituar, né? Tudo isso, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu não tenho nem o que dizer, assim, sabe? E foi tudo virtual, né? Porque cada uma mora numa cidade. Sim. E foi, assim, uma experiência. A gente fazia as reuniões por Zoom, a gente conversava, né? Ia conversando, continuava. A gente tem um grupo onde a gente conversa, então quando a gente não podia se reunir, a gente ia discutindo no grupo o que a gente, enquanto ia construindo o relatório. Vocês têm um grupo de WhatsApp. Sim, aí, então, Nossa, assim... imagina o que não tem nesse grupo, hein?
Olha só. Muito bem, então a gente fica assim, reforço o convite para nós fazermos uma live, né, com todas vocês, a gente detalhar, quando o Daniel tiver mais tranquilo na agenda dele, a gente retoma para ele falar, porque esse tema não se esgota, né, é o início de uma discussão, de um problema enorme, transnacional, que só vai aumentar, até porque essas pessoas não vão embora, né, a vitória do Lula não significa que elas vão desaparecer, tem esse pessoal aí em frente ao quartel, ao Palácio da Alvorada, tem um pessoal que está no processo de, não é radicalização, mas está num processo de enfurecimento, né, e de raiva Essas e de ódio. pessoas, elas já são, né? Elas não estão em processo de Já são cooptação. radicalizadas. Elas já estão completamente ideologicamente voltadas para a extrema-direita. Então, elas já são pessoas de extrema-direita. Uma pergunta difícil, assim, que não sei se tem resposta. Tem retorno para essas pessoas? Então, tem gente que gosta de falar em desradicalização, né? Desnazificação, aquelas coisas. Desnazificação já é uma coisa que remonta mais ao processo que foi feito na Alemanha, que é um processo que foi feito, né, assim, com políticas públicas, que é mais ou menos o que a gente está propondo. Exatamente, né? Isso. Então, assim, o que eu sei, assim, o que eu conheço alguns, tem uma experiência do Reino Unido, que foi com prevenção e desradicalização de extremistas islâmicos, né? Mas isso a gente sabe que não funcionou, porque, na verdade, acabou se tornando mais uma forma do Estado vigilar, né? De vigiar essas pessoas. Se infiltrar, né? Se infiltrou. Não, de vigiar grupos que eles consideravam problemáticos e, assim, a gente sabe que isso não leva a um... Né, não vai mudar o pensamento das pessoas. Você só vai deixar essas... Não é questão de mudar. Você pegar uma comunidade muçulmana e tratar ela toda como um problema, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Essa é uma das experiências, né? Como se toda a comunidade muçulmana estivesse sujeita a ter esses problemas de extremismo simplesmente por ser muçulmanos, entendeu? Então, assim, esse é um ponto que a gente né, a gente discutiu entre a gente, inclusive porque é uma experiência que não funcionou. E tem o trabalho do Christian Picciolini, que ele foi neonazista, ele conseguiu sair, né? Eu acho que, inclusive, ele é ligado ao projeto Exit, se eu não me engano. E o Picciolini, ele fala umas coisas muito interessantes. Nas últimas entrevistas dele, inclusive, se você for ler, tem um livro dele que foi traduzido para o português e que, inclusive, quem fez o prefácio foi a Adriana, né? A Adriana Dias. E o Picciolini, ele trabalhou muitos anos com essa proposta de desradicalização, e ele diz que é praticamente impossível, né, você desradicalizar uma pessoa nesses termos como, né, de um neonazista, por exemplo, porque ali ele vai ter passado a maior parte da adolescência, né, ou da juventude, se relacionando com pessoas que são iguais, entendeu? Então, é muito difícil. Quando essas pessoas saem, elas sofrem ameaças, se elas realmente se desligam, entendeu? E o Picciolini, ele fala que é importante, né, nas últimas entrevistas, ele fala, o importante é focar na prevenção, né? Então, menos no que fazer com essas pessoas que já estão completamente cooptadas e partir para a prevenção. Ele, inclusive, parou de trabalhar com desradicalização, como nesses termos. Até procurei aqui enquanto você falava, é o Christian Picciolini, né? Tem uma matéria da BBC sobre ele, que eu vou colocar o link também nas informações aqui do episódio, e fala que ele, com 14 anos, né, saía pela rua em busca de pessoas vulneráveis para atacar. Tem um filme também, não sei se tem relação com ele, acho que não. Acho que é uma história americana. Então, eu não gosto muito desse filme porque eu acho que esteticamente ele glorifica demais algumas coisas. Sim, mas é um filme que é uma referência, né? Que fala. Eu indico um filme que eu gosto Qual? muito, que chama This is England. Ele fala sobre o processo de cooptação da juventude branca. É documentário ou é drama? É um drama, né? Estou vendo aqui. Do Reino Unido,
que no fim dos anos 60, começo dos anos 70, frequentava shows de ska. A gente ficou conhecendo eles como skinheads, né? A gente conhece eles como os skinheads. Os skinheads, eles frequentavam, né? Eles tinham uma proximidade com a comunidade jamaicana, e até que o National Front, que era, né, o partido fascista, né, na época, lá no Reino Unido, começou a cooptar muito desses jovens para a extrema-direita, e foi quando surgiu o fenômeno do que todo mundo conhece como skinhead hoje, que são os neonazistas, né? Os skinheads mesmo, eles não... O skinhead tradicional, né? A gente tem outras subdivisões hoje, mas eu acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas os skinheads originais, eles não eram nazistas, eles foram cooptados. Então, e é muito interessante porque ele mostra como essa juventude que não via um futuro, que não sabe, que se sentia... porque era miséria, era guerra, né? O governo Margaret Thatcher, a gente sabe, né, que foi o primeiro, principalmente, Guerra nas Malvinas, assim, foi desastroso, né, para a população, e como esses jovens sem perspectiva de futuro, eles se reuniam em subculturas, né, e frequentavam shows de ska, de música, né, sempre voltados para esses movimentos culturais, e acabaram sendo cooptados politicamente por um partido de extrema-direita. Então, acho Daria para dizer que esses aí foram radicalizados? Carlos, assim, você pode falar, mas é porque o que a gente está trabalhando com o tema, né, a gente está tentando botar essa conceituação, de não usar radicalização, de usar cooptação. Ótimo. Tá? Eu fiz de propósito essa pergunta para você falar isso. Então, vou deixar o link aqui, e do filme também. Eu acho que, eu não sei se ele está disponível em algum serviço de streaming, mas ele pelo menos para as pessoas lerem aqui, né? E aí vão tentar achar aí em algum lugar. Ele acha com legenda também. Né? Talvez no YouTube aí, talvez, ou em outros canais, as pessoas consigam. Então, acho que é isso, né? Vamos aguardar aí o Daniel se desvencilhar para a gente combinar outra conversa. Vamos nos articular com as outras pesquisadoras para a gente marcar outra conversa. Não vamos usar mais radicalizar, porque é errado, é uma outra coisa, estamos usando de uma forma equivocada. E, bom, só tenho a agradecer aí de novo por essa aula, por esse trabalho aí espetacular, né? Você que sofre tantos ataques, né, o tempo todo aí, impressionante, né? Impressionante. Eu já acostumei. Não, mas não pode, né? Não pode. Mas é uma coisa que eu falo, que eu estava conversando bastante com a Lola, né? A gente acaba já ficando cascuda com essas coisas que acontecem, né? Ameaça, e tentativa de intimidação, tentativa de assédio judicial, essas coisas, e eu acho que faz parte, desde no momento em que porque eu já fazia esse trabalho há muito tempo, sem me expor muito, mas a partir do momento que eu decidi me expor, eu sabia que isso ia acontecer. Então, isso já é uma coisa que eu já tenho trabalhado em mim, entendeu? Óbvio que tem dia que é uma encheção de saco, porque é insuportável, né, galera? Claro, né? Eles são insuportáveis, um bando de insuportável, mas eu tento levar assim, tipo, eu não posso ficar com medo, entendeu? Se eu ficar com medo, eu não vou fazer nada. Sim, não faz nada. Então, assim, vou fazer o quê? Estou sofrendo uma ameaça, dependendo do tipo de ameaça, eu vou denunciar. E aí, tipo, né? Então, assim, eu acho que enquanto eu tiver como me preservar de muitas coisas também, eu me preservo, mas o trabalho tem que ser feito de alguma forma, entendeu? E esse trabalho ele é feito não é porque eu quero ganhar dinheiro com isso, que eu, inclusive, eu não ganho quase nada de dinheiro, eu gasto muito dinheiro, né? Você sabe que eu fiz uma viagem agora para a Polônia para participar de um seminário que o Museu de Auschwitz-Birkenau estava promovendo para jornalistas do mundo todo, e assim, eu estou aqui me desdobrando para pagar, né, porque eu paguei do meu bolso tudo, né, as pessoas, apesar das pessoas dizerem que
que eu sou financiada pela CIA. Pois é. Então, ou pelo Soros, né, ou o Partido Democrata, que foi o último. Mas é uma questão daquilo que ideologicamente eu acredito, entendeu? Eu tenho isso, eu sou antifascista, né? Eu sou uma pessoa, eu sou feminista, eu acredito que a gente tem que lutar por uma sociedade melhor, né? Eu acho que a gente não é delegando aos outros que a gente vai conseguir mudar aquilo que a gente quer. Então eu fiz disso a minha motivação de vida, né? De tentar mudar aquilo que eu acho que, e eu não só eu, né, mas muitas pessoas, e eu sempre, assim, que eu gosto de falar, o trabalho que eu faço, ele não sou só eu que faço, ele é um trabalho coletivo, né? Então, assim, às vezes muitas pessoas nem aparecem porque não querem aparecer mesmo, entendeu? Mas que estão ali trabalhando o tempo todo com esse mesmo objetivo. Muito bem. Bem, então, parabéns mais uma vez. Obrigado pela Obrigada. entrevista e a gente vai combinar em breve uma outra conversa aí com esse pessoal todo, tá bom? Tá Obrigado. bom. Beijo. Outro.